Seja bem-vindo a mais uma Devocional dos Discípulos, seu lugar de encontro com Deus através da palavra e da oração. Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse mais dinheiro, os meus problemas estariam resolvidos? O dinheiro tem um jeito sutil de dominar nossos pensamentos. Ele dita as nossas preocupações, guia nossas decisões e muitas vezes se torna a medida do nosso valor e segurança. Para alguns, o dinheiro é sinônimo de liberdade. Para outros, a maior fonte de ansiedade. Há quem viva em busca dele a qualquer custo, e há quem o tema como se fosse um inimigo. Mas no fim, todos nós temos uma relação profunda com ele. Talvez você já tenha sentido o peso de uma conta que não fecha no fim do mês, ou a pressão de precisar ganhar mais para oferecer uma vida melhor para a sua família. Talvez você trabalhe incansavelmente, achando que se alcançar um certo patamar financeiro, finalmente terá paz. Ou quem sabe, você já tem dinheiro suficiente, mas o medo de perder o que conquistou nunca te deixa descansar. O dinheiro não é apenas uma ferramenta neutra. Ele tem o poder de prender nossa mente e coração. Jesus sabia disso e por isso ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Jesus não disse que não podemos servir a dois senhores, mas que não podemos. Dinheiro não é apenas um recurso, mas um ídolo rival que disputa o senhorio das nossas vidas. Mas por que isso acontece? Para entender, precisamos olhar para a grande história de Deus. A história do dinheiro dentro da história de Deus. No princípio, Deus criou o mundo em perfeita harmonia. Tudo pertencia a Ele, e o ser humano foi chamado para administrar a criação como mordomo fiel. O dinheiro nesse contexto seria apenas um meio de sustento e generosidade, jamais um fim em si mesmo. Mas com a queda, a humanidade decidiu viver independentemente de Deus. O coração humano se tornou idólatra, buscando segurança e identidade em coisas criadas. E o dinheiro se tornou um dos principais deuses falsos. Em vez de confiar em Deus como provedor, as pessoas passaram a confiar em riquezas. Quando Deus chamou Israel, ele deu leis para que o dinheiro fosse usado com justiça, generosidade e adoração. Mas, repetidas vezes, o povo de Deus caiu na armadilha da ganância, explorando os pobres e confiando mais nas riquezas do que no Senhor. Então veio Cristo. O Filho de Deus não escolheu nascer em um palácio, mas em uma manjedoura. Ele não viveu acumulando riquezas, mas confiando diariamente no Pai. Ele confrontou diretamente o amor ao dinheiro, desafiando o jovem rico a vender tudo o que tinha e segui-lo, em Mateus 19, 21. E elogiando a viúva que deu tudo o que possuía, Marcos, capítulo 12, versículos 43 e 44. Após a ressurreição, a igreja primitiva viveu de maneira radicalmente diferente do mundo. Em Atos 2, vemos cristãos compartilhando bens e cuidando uns dos outros, mostrando que o dinheiro estava sob o senhorio de Cristo. Mas a história ainda não acabou. Jesus voltará para restaurar todas as coisas, e naquele dia, riquezas não terão mais valor algum. Os tesouros que acumulamos nesse mundo não nos acompanharão. O que restará será apenas aquilo que foi investido no reino de Deus. E diante dessa grande história, precisamos nos perguntar: como temos lidado com o dinheiro?
Ele tem sido um senhor ou um servo? Se o dinheiro pode se tornar um ídolo, como podemos viver de maneira fiel e livre? A Bíblia nos dá princípios claros. Em primeiro lugar, reconheça que tudo pertence a Deus. Você não é dono do que tem, apenas um administrador. Isso muda completamente nossa perspectiva. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24, versículo 1. Em segundo lugar, confie em Deus como seu provedor. A ansiedade financeira revela onde está nossa confiança. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e Ele suprirá nossas necessidades. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Em terceiro lugar, use o dinheiro para servir e não para ser servido. O dinheiro deve ser um meio para glorificar a Deus, ajudar os necessitados e avançar o reino. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18. Em quarto lugar, viva contente independente das circunstâncias. Nossa alegria não pode estar no saldo bancário, mas na suficiência de Cristo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículos de 12 a 13. Em quinto e último lugar, invista na eternidade. O dinheiro que temos hoje pode ser usado para algo que nunca terá fim, o reino de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Quem governa a sua vida? Deus ou o dinheiro? Hoje, Jesus te chama a uma vida de liberdade. Isso não significa ignorar a importância do trabalho ou da administração financeira, mas colocar tudo no seu devido lugar. O dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa para o bem, mas jamais pode tomar o lugar de Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. E se você deseja continuar crescendo na fé e recebendo devocionais diárias, inscreva-se no canal. Que Deus seja o Senhor sobre todas as áreas da sua vida, inclusive suas finanças.